Se tem um animal que todo mundo tem medo, pode ter certeza que são as aranhas. Mas e se eu falar pra você que apenas 4 delas que são realmente perigosas? É mentira! Não acredita? Então vem comigo. Uma das dúvidas e do medo que a maioria tem é se... Ai! Então ele é? Aquela aranha que apareceu ali é perigosa? Nossa, essa aranha é venenosa? Mata, essa aranha vai matar meu cachorro. Eu tenho um filho pequeno em casa. Então se você pensa assim, calma que eu vou mostrar nesse vídeo como identificar todas as aranhas que oferecem perigo aqui no Brasil. E antes de começarmos, é sempre bom ressaltar que 99% das aranhas possui veneno, ou seja, peçonha. Ah, Vinícius, mas eu já ouvi falar que tem aranha que não é perigosa. Exatamente. A maioria das aranhas não são perigosas, mas isso não quer dizer que elas não possuam veneno, pois sim, elas têm veneno. Porém, não é ativo no ser humano. São apenas as 4 aranhas que eu vou explicar hoje para vocês e mostrar que possuem um veneno mais potente. O restante, o veneno é mais fraco ou não possui peçonha, como é o caso das aranhas da família Uloboridae. Elas é ausente de glândulas de peçonha, elas não possuem nada. Em primeiro lugar, a gente tem a aranha foneutra, ou como é conhecida, aranha armadeira. Ela leva esse nome popular justamente porque ela se arma quando se sente ameaçada. É uma forma que essa aranha tem de se defender para aparentar ser maior. Ela fica nesta posição aqui. Mas aí você fica se perguntando, bom, todas as armadeiras se armam? E não, nem todas se armam. Isso não é uma regra para a espécie. Alguns exemplares, a maioria, sim, vai se armar. Assim como existem espécies inofensivas, como é o caso da licosa, que a galera conhece como aranha de jardim ou aranha de grama. As caranguejeiras que todo mundo conhece, essas aranhas também se armam. Então, se armar é uma característica das aranhas quase que no geral. Porém, uma diferença das armadeiras é que elas ficam meio que sentadas, vamos assim dizer, e levantam as 2 primeiras pares de pernas, ficando nesta posição que vocês estão vendo aí. Um dos grandes efeitos desta peçonha que leva esta aranha até para o meio farmacêutico é o priapismo. Ah, Vinícius, mas o que é o priapismo? Bom, basicamente essa função, esta ação da peçonha faz com que o seu piu-piu fique ereto. Ai, que delícia! Pois é, se você conhece alguém, um vovozinho ou até o seu amigo que toma o azulzinho, o Viagra, ele é feito na base do veneno desta aranha. Mas calma aí, não vai deixar uma armadeira te picar só pra ficar daquele jeito, viu? Tá me tirando? Tá me tirando? Mas hoje não vamos focar no veneno das aranhas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo exclusivamente só falando de peçonha delas, porque o objetivo é aprender a diferenciar essas aranhas. Então, o que a gente pode fazer para identificar uma armadeira é juntar um monte de características morfológicas para bater com o animal que foi encontrado e ver se realmente se trata de uma foneutra, visto que existem espécies que são muito semelhantes e confundidas, como é o caso da própria licosa. Se vocês compararem uma do lado da outra, vão ver que são muito semelhantes. E na hora do desespero que a aranha aparece ali, você vai julgar como uma armadeira com certeza. E uma outra característica que eu vou ensinar para vocês para identificar uma armadeira é uma linha no seu dorso, em cima do cefalotórax. Basicamente quase todas, tá? Quase, não são todas, vai apresentar essa linha, esse risco bem no meio do seu cefalotórax. Outra característica bem fundamental na identificação é o padrão do seu opistossoma, a sua bunda, abdômen, etc. Elas possuem um padrão que assemelha-se muito com corações. Se vocês notar, vão ver que parece um coração em cima do outro. Então, essa é uma outra característica que você pode juntar, mas que também não é regra, pois alguns exemplares podem apresentar e outros não.
E por último, que vai matar, vai dar um checkmate nessa espécie, é o arranjo ocular. O que é o arranjo ocular? É a disposição no qual se encontram os seus olhos. Cada família de aranha possui um arranjo diferente. Algumas possuem 6 olhos, 8. No caso, a Afoneutra, ela pertence à família Chitenidae. E esta família possui este arranjo ocular, essa disposição de olhos. E se possui esses pares de olhos, você já consegue enxergar ao menos a família. Ah, Vini, mas não existe uma característica regra que identifica todas as armadeiras? Infelizmente não. Aqui no Brasil a gente tem 8 espécies de armadeiras, ou seja, 8 espécies do gênero Afoneutra. Então cada espécie, dependendo da região, vai apresentar uma característica diferente. Saindo das armadeiras, vamos para a segunda aranha das mais perigosas no Brasil, a aranha marrom, ou Loxosceles. Esta aranha é uma das que mais causam acidentes aqui no Brasil, justamente por não passar de 3 centímetros de diâmetro. Ela é bem minúscula, bem pequenininha mesmo, e costuma se afugentar, se esconder debaixo de entulhos, roupas jogadas na cama, sapatos. Principalmente se você trilha, vai acampar, deixa o sapato lá fora, verifique sempre dentro do sapato se não possui uma aranha marrom ou qualquer outra aranha que possa se abrigar ali. Apesar dessa aranha ser bastante perigosa e de interesse médico, elas não são nada agressivas, comparado, por exemplo, com a armadeira. Essa aranha dificilmente vai picar, é uma aranha extremamente calma e que acidentes só ocorrem caso você caia em cima dela, coloque a mão ali sem querer, amacete a coitada. Uma característica típica pelo qual essa aranha é conhecido é a ação da sua peçonha, que afeta diretamente a pele, causando uma necrose ou uma dermonecrose. Ela possui uma enzima chamada de esfingomyelinease D. Eu acho que é esse nome. Vai estar aparecendo aí na telinha porque esse nome é um pouco difícil de falar e eu não lembro. Mas é esta enzima que ela tem que afeta diretamente a sua pele, que pode causar uma necrose. Aliás, a sua picada não dói quase nada. A maioria dos acidentes não relatam dor. E no primeiro dia não vai ter edema, não vai ter praticamente nada. Então você só acaba descobrindo que foi picado por esta aranha depois de 12 a 24 horas. Uma característica bem marcante, um violino desenhado no seu prossoma, no seu cefalotórax. Lembrando que também não é regra, mas a maioria das espécies de aranha marrom vai possuir um desenho que é muito semelhante ao violino, como vocês estão vendo aí na tela. Além disso, ela possui um abdômen um pouco grande, mas também não é regra esse abdômen gordinho dela, porque pode ter muita diferença entre um macho e uma fêmea, principalmente se for um macho maturado, ele vai ter um abdômen bem pequenininho, tá? As pernas bem maiores do que a fêmea. E a cor dessa espécie varia tanto do marrom um pouco mais claro quanto do marrom mais escuro. Outra característica também, que é o que mata, é o arranjo ocular. Elas possuem esse arranjo aí que está aparecendo na tela para vocês. Então, se tem essas características que eu falei antes, esse arranjo ocular, é uma aranha marrom. Lembrando que, apesar do nome popular aranha marrom, nem todas as aranhas que forem marrom necessariamente é uma aranha marrom. Uma aranha muito comum em casa que é super confundida é a Nesticodes rufips, ou conhecida aranha vermelha. É aquelas aranhas que ficam no canto de parede, bem pequenininha da bunda grande. A galera confunde bastante com a aranha marrom e acaba matando. Mas eu vou estar colocando aí na tela as duas para vocês compararem a diferença. Em terceiro, agora vamos entrar num grupo muito problemático, que é o grupo das Latrodectus, ou como a galera conhece, ou como a galera... Puta! Para com essa porra aí! Ou como a galera conhece, viúva negra, viúva marrom, flamenguinha e etc. Bom, mas por que esse grupo é problemático? Tá uma bagunça esse gênero e não tem espécies descritas com certezas. Então sempre vai ficar um pontinho de interrogação em cima. Se você já viu em algum site falando que a viúva negra é uma das aranhas de interesse médico no Brasil, bom, não está certo, visto que essa espécie, a Latrodectus mactans, que é a verdadeira viúva negra, não ocorre no Brasil, apesar de já ter encontrado elas aqui. Mas a gente tem outros dois grupos do mesmo gênero, do gênero Latrodectus aqui, que é a Latrodectus geométricos ou Latrodectus grupo geométrico
e a Latrodectus grupo Curacaviensis. Esses dois grupos de aranhas são as que temos aqui no Brasil, que são parentes próximas da Latrodectus mactans, que é a verdadeira viúva negra. É muito simples de identificar, não tem erro, visto que o padrão de cores dessas aranhas são basicamente únicos, né? Principalmente a Latrodectus geométrico, que é esta aranha aí, é uma característica que define muito bem ela. Na sua parte ventral, ela tem um desenho de ampulheta, que é igualzinho à viúva negra. Mas ela não é negra, ela tem essa coloração, que pode variar do branco meio amarelado ao marrom escuro. Já a flamenguinha, ela também não é totalmente negra, mas ela possui alguns riscos no seu corpo, que são riscos vermelhos. E uma aranha que é muito confundida com essas daí é a Esteatoda. É uma aranha da mesma família, a família Theridiidae, que é totalmente inofensiva. E se vocês forem ver o abdômen dela, é muito maior do que as da Latrodectus. Mas é sempre bom ficar espertos com todas essas que eu estou citando. E em quarto lugar, pra gente encerrar, finalizar essa lista, vai uma aranha que poucas pessoas conhecem, justamente por ela ser endêmica lá da Caatinga. De quem que eu tô falando? Sicarius. Não tem um nome popular, alguns chamam de aranha da areia, porque ela possui um comportamento muito interessante, que é se enterrar. E bom, esta aranha está sendo recém colocada como de interesse médico, visto que a gente não tem óbitos reais causados por ela, mas sim acidentes gravíssimos. E por ela ser endêmica de uma certa região, a gente não tem um número elevado de acidentes. Então é bem difícil você se deparar com essa aranha ou ser acidentado, visto que também não é uma espécie agressiva. Então é sempre bom tomar muito cuidado com esse gênero de aranha. E bom, essas foram as 4 aranhas mais perigosas que temos aqui no Brasil. Se você encontrou uma aranha, não é nenhuma dessas 4, pode considerar inofensiva, entre aspas, visto, como eu falei no começo do vídeo, todas as aranhas, considera que todas, apenas 1% não é venenosa, mas considera que todas as aranhas possuem veneno. Não mata esses animais porque elas possuem uma importância tremenda no meio ambiente, na cadeia alimentar, seja predando mosquito ou outro tipo de insetos invertebrados, como também servindo como base de alimento para outros animais, além também de possuir uma importância tremenda no meio farmacêutico, como eu citei o caso da armadeira, que é responsável pela criação do azulzinho. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas dúvidas aí no comentário, sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de ativar o sininho para sempre que sair um vídeo novo você ser notificado. Então é isso, eu espero vocês. Até a próxima. Fui!